cumprimentar a igreja com a paz de Cristo? Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Eu vou ler apenas os primeiros versículos. Êxodo, capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefum. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Se você preferir, eu sugiro que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque eu gosto muito de uma pregação expositiva, textual. Então a gente vai voltar em alguns textos, e se você quiser acompanhar, será uma alegria. Eu sei que o tema da festividade que o Espírito de Deus me revelou está baseado em Êxodo, capítulo 13, do versículo 21 ao 22, que diz: à nossa frente está o Senhor. Sábado, o homem de Deus que pregou, pastor Hamilton, falou brilhantemente dentro dessa pauta. Ontem pela manhã, nós também tivemos o segundo culto, o segundo ato, foi a missionária Flávia, e ela falou muito bem dentro dessa pauta, e eu fiquei alegre, porque o texto que o Espírito de Deus gerou no meu coração, para eu dissecar um pouco, é Êxodo capítulo 14, que está dentro da sintonia, porque todos nós sabemos. Você vai me ver um pouco, dar uma tossida? Tenha um pouco de tolerância com o servo do Senhor, por causa do cheiro do tempero. Nós sabemos que Deus falou para Abrão que a sua descendência seria numerosa sobre a face da terra. E Deus falou para Abrão que em um determinado tempo seu povo iria descer ao Egito. E eles ficariam no Egito por cerca de aproximadamente 400 anos. Depois desse tempo, Deus os livraria, os libertaria do Egito e levaria eles para uma terra que manaria leite e mel, e ali eles se estabeleceriam como uma nação poderosa. 400 anos, a gente pode dizer que 4 gerações, 5 gerações haviam passado no Egito, e provavelmente o povo havia se acostumado a viver a vida do Egito. Todos nós sabemos que quando, aleluia, a família de Jacó, aquele clã familiar, desce ao Egito, eles experimentam de paz, eles experimentam de regozijo, e eles se multiplicam demasiadamente. E é óbvio que eles gostavam de viver no Egito. Quando José morre, o faraó que tinha aliança com José morre. O faraó que ascende olha para os hebreus, para os israelitas, como uma ameaça, e começa a afligir, perseguir e a expor aquele povo num estado de tormento. Então, para alguns, o Egito era um lugar de paz, era um lugar de calmaria. Eles começaram, não todos, alguns deles começaram a clamar ao Senhor. Deus, nós lembramos da história contada pelos nossos pais, de que o Senhor enviaria um libertador, o Senhor enviaria um resgatador, e em clamor ao seu povo, Deus levanta Moisés. Até aqui, quem está entendendo, diga graças a Deus. Em clamor do povo, Deus levanta Moisés. E quando Moisés diz: olha, Deus
nos chama a sair dessa terra. Se você ler a história, o que você vai descobrir? Que muitos do povo preferiram ficar no Egito, mas diante de todas as situações criadas pelo Espírito de Deus e os sinais, eles se convenceram, ainda que estejamos divididos, onde uns querem sair do Egito e outros querem ficar no Egito, nós entendemos que é tempo para sairmos do Egito. E todos nós sabemos dos sinais, prodígios. Olha para mim, gente, não se distrai não. Aleluia, todos nós sabemos dos prodígios, sinais e maravilhas que Deus realizou para tirar o povo do Egito. E o povo saiu do Egito com mão forte. E para onde eles estavam indo? Deus estava levando eles para o deserto, para celebrarem festas ao Senhor, e a seu tempo conduzi-los a uma terra que Deus mostraria a Moisés. Eles estavam na rota, é óbvio, como foi pregado muito bem ontem, Deus poderia ter permitido que o seu povo chegasse aonde Deus queria que eles chegassem, por um caminho mais curto. Mas se eles passassem pelo caminho mais curto, eles encontrariam alguns exércitos, alguns inimigos, inclusive os filisteus. Então, logo diante de uma grande pressão, eles poderiam hesitar, eles poderiam reconsiderar a hipótese, a ideia de retornarem para o Egito. Então Deus permite que eles passem por um caminho mais longo, mas caminho esse que eles estariam sendo poupados, tendo suas vidas preservadas. Eles estavam numa rota, diga comigo, eles estavam numa rota. E de repente Deus diz para eles, que é o texto de Êxodo capítulo 14, mudem a rota. A Bíblia diz que eles estavam, capítulo 13, versículo 20 diz: assim partiram de Sucote, e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Mas aí, no versículo 2 do capítulo 14 diz: voltem, cozinha, fala mais baixo, voltem e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Se você analisar a geografia, o que você vai descobrir? Que eles estavam numa rota, eles estavam numa direção, e Deus diz para eles: muda a rota, muda a rota, e acampem em Pi-Airote. Não tinha muito sentido, porque a nossa vida precisa ser fluida, então a gente precisa andar para frente, a gente precisa seguir em frente. Existe uma frase muito utilizada, aleluia, no nosso meio evangélico, e a frase é: Deus complica, depois Ele descomplica, e depois Ele explica o porquê complicou. O que essa frase mostra para a gente? Que às vezes parece que Deus permite alguns embaraços na nossa vida, parece que Deus permite algumas dificuldades que na nossa visão humana não tinha o porquê haver aquele processo. Mas eu quero que você entenda, você não conhece o final da história, mas Deus conhece o final da história. E para a gente dar sequência ao desenvolvimento, eu dei um tema para essa mensagem. O tema é: não estamos embaraçados, porque o Senhor está à nossa frente. Diga para a pessoa que está do teu lado: não estamos embaraçados, porque o Senhor está à nossa frente. Oh! Me dá mais uns minutos só para eu explicar. Não estamos embaraçados,
porque o Senhor está à nossa frente. Aleluia, porque às vezes parece que nós estamos dando volta em torno do mesmo lugar. Parece que a gente dá 5 passos para frente e 6 passos para trás. Meu Deus, eu estou debaixo de juízo, eu estou debaixo de castigo, eu estou fora da direção, eu perdi a rota. E o que está acontecendo? Deus, estou preparando algo muito mais excelente para a vida de vocês. Então declare para si mesmo: eu não estou embaraçado, porque o Senhor está à minha frente. Eu perdi o comando, o governo da minha vida, mas Deus está conduzindo meus passos. Narabashuri Kenevarácia. E aí você vai entender quando Deus fala para eles: parem em Pi-Hairote. Deus diz para Moisés: vocês mudarão a rota e vocês pararão aqui, porque eu tenho um grande livramento para trazer para a vida de vocês. E os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais o vereis. A Bíblia diz que passa um tempo, e eu não quero entrar em tempo agora, passa um tempo, talvez algumas horas, talvez alguns dias, estava ali os israelitas acampados, e de repente lá no Egito dá uma louca no faraó. Alguém diz para Faraó: os hebreus fugiram. Aí do nada o Faraó surta. Não, foi um toque de Deus. Ele dá uma surtada e ele diz: que besteira que eu fiz. Vamos resgatar esse povo novamente. E ele prepara, aleluia, 600 carros, cavalos, cavaleiros. Ele prepara os melhores carros. E ele diz: reunamos e vamos até os hebreus para resgatá-los novamente. Quando Deus começa a realizar uma obra de soltura na nossa vida, e quando Deus começa, aleluia, a nos promover para que subamos degraus espirituais, Satanás se levanta para tentar amarrar o seu ministério, para tentar amarrar a sua vida, complicar as suas emoções, para que você se veja desestruturado ao ponto de você acreditar não valer a pena, porque quando os hebreus viram os egípcios vindo, eles disseram isso daqui. Aleluia! Bendito seja Deus. Eles disseram, a partir do versículo 9: e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefum. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora olha o que eles disseram para Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Aí Moisés diz: não é esta a palavra que temos falado no Egito. O povo dizendo: desculpa, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Aí sim Moisés responde, versículo 13: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre.
Ou seja, quando os hebreus, os israelitas, viram os egípcios, eles se desesperaram. Mas Moisés estava com uma palavra. Hoje nós estamos com muitos pastores e líderes aqui. O rebanho pode até se desesperar, o rebanho pode até se desestruturar. Estamos perdidos, vamos perecer. Melhor recuar, melhor voltar atrás. Mas o Moisés precisa manter a palavra dentro do seu coração. Amém, Jonas? O Moisés precisa manter a palavra no seu coração. Mas pastor, o senhor é muito teimoso. Pastor, o senhor é muito cabeça dura. Pastor, tu vai nadar e tu não vai chegar a lugar algum. Moisés, qual foi a palavra que Deus liberou para a tua vida? É para recuar? É para se acovardar? É para desistir? É para passar o ministério para outro? Ou é para permanecer na posição? Mas pastor, o problema é que Maria que eu contava me abandonou. Pedrito que eu contava me abandonou. Meu braço direito me abandonou. Eu não tenho mais condições para seguir em frente. Se você se autopromoveu, esse vai ser o teu fim. Agora, se Deus te levantou, Deus vai colocar Arão e Ur no teu caminho. Deus vai colocar Arão e Ur no teu caminho. Arão e Ur pode não ser doutor em Bíblia. Arão e Ur pode não ter uma trajetória longa ministerial. Mas se Arão e Ur for humilde e ter um coração ensinável, é o suficiente. Essa crise vai passar. Diga para essa pessoa que está do teu lado: essa crise vai passar. Aleluia! O povo disse para Moisés, mais uns 15 minutos. O povo disse para Moisés: é melhor voltar para o Egito. Acalmem o coração de vocês. Deus vai fazer algo tremendo. Eu destaquei o versículo, aleluia, 3. Porque olha o discurso de Faraó, versículo 3. Aleluia. De repente esse ambiente está muito quente para essa criança. Acho que é melhor levar ali fora, que é mais fresquinho. Aleluia. Que esse ambiente aqui é muito, às vezes é abafado. E para a criança é meio incômodo. Olha o que diz o versículo 3, igreja. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. O deserto os ensinou. Ou seja, olha o discurso do Faraó: estão embaraçados e o deserto acabou com eles. Diga bem forte comigo: eu não estou embaraçado. Eu não estou embaraçado. E o deserto não vai acabar comigo. O deserto não vai acabar comigo. Diga mais uma vez: eu não estou embaraçado. Eu não estou embaraçado. E nem esse deserto vai acabar comigo. Você pode celebrar o rei com as suas palmas. Aleluia! Aí a gente vai seguindo rapidinho para o final. O Senhor disse para Moisés: Moisés, pega o teu cajado, levanta o teu cajado diante do mar. Eu estou recortando a história. Aleluia! Pega o teu cajado, levanta o teu cajado diante do mar e levanta a tua mão. E eles se posicionaram na Arábia. Eles começaram a marchar em direção ao mar. E diz a Bíblia
que Deus, quando eles vão para o deserto, antes de viverem esse momento, aleluia, aqui é a temática da nossa festividade, diz a Bíblia, Tatiane, que durante o dia Deus colocou uma nuvem, era um fenômeno teofânico, era uma representação de Deus. Deus colocou uma nuvem na frente do povo. Aquela nuvem era uma bússola espiritual para conduzi-los na direção do céu, ou seja, para onde eles deveriam caminhar. Então a nuvem era uma bússola, mas a nuvem fazia sombra, e diz a Bíblia que durante a noite, meu pastor, Deus colocou diante deles uma coluna de fogo para trazer luz para eles diante, desculpe, irmãos, para trazer luz para eles diante daquela escuridão e para aquecê-los por causa do frio intenso. Deus perfeito. Deus é perfeito mesmo. Quando os egípcios foram se aproximando deles, e é aqui que eu quero dar ênfase para a gente concluir. Aleluia! Quando os egípcios foram se aproximando deles, a Bíblia diz que a coluna de fogo, a nuvem, ficava na frente deles, porque isso foi durante o dia. A nuvem ficava na frente deles. Aí olha o que diz o versículo 19 do capítulo 14. Eu quero ler e eu quero provar. Olha o que diz o versículo 19. Aleluia. De Êxodo 14. Aleluia. Êxodo 14, versículo 19. Olha o que diz. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Aqui é o cerne da minha mensagem. Meu Deus. Quando o Senhor disse para o povo, caminhe, o Senhor disse para Moisés, eu vou abrir o mar para vocês passarem. Quando Moisés levanta o cajado, fende o cajado, ergue suas mãos, Deus faz soprar um vento oriental e abre-se um caminho no meio do mar. E diz a Bíblia que os hebreus, desesperados, vendo os egípcios se aproximando, qual era o medo deles? Eles estão de carro, nós estamos a pé, seremos alcançados e consequentemente mortos. O Senhor vai à nossa frente, porque o Senhor nos convida, pastor Alexandre, a caminhar. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o meu alvo. Então o Senhor precisa estar à nossa frente para abrir caminhos e nos fazer alcançar o que Ele deseja que alcancemos. Porque a princípio as ameaças e o perigo estará à nossa frente, impedindo-nos de avançar. Só que nesse caso o inimigo não estava à frente. Nesse caso, missionária Mônica, o inimigo estava à retaguarda, na Arábia. Então o anjo que estava à frente do povo, sabe o que o anjo fez? Foi para trás do povo, para impedir que os egípcios os alcançassem. Mas pastor, o Senhor não disse que os egípcios estavam perto, ao ponto de quase poder tocar neles. O diabo não te toca, não é porque você é sortudo. O diabo não te toca, não é porque você é o gostosão, a gostosona de Copacabana.
O diabo não nos toca, porque nós estamos debaixo de uma blindagem espiritual. Vindo o nosso inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará sua bandeira. O anjo foi para a retaguarda, mas a Bíblia diz que foi a nuvem e foi a coluna de fogo, Wagner. Para que essa parafernália toda? Diz a Bíblia que a nuvem, ela trouxe uma sombra, e essa nuvem trouxe uma escuridão. Então os egípcios estavam, Sergiane, pertinho dos israelitas, pastor, mas eles não conseguiam ver. Glorifica o Senhor. Os egípcios estavam, Márcia, pertinho deles, mas os egípcios não os conseguiam alcançar, porque Deus colocou uma escuridão, e os egípcios não conseguiam enxergar um palmo à sua frente. E essa peleja durou a noite toda. Ué, pastor, quando chegou a noite, a escuridão ficou para os egípcios, e a escuridão ficou para os israelitas. Quem disse? A coluna de fogo entrou em ação. E aqui eu encerro essa palavra para a gente orar. A coluna de fogo entrou em ação. Então era mais ou menos assim: durante o dia, para os egípcios era noite, e para os israelitas era dia. Para os egípcios, durante a noite, continuava a noite como era no dia, e para os israelitas, na noite era dia. Aleluia! A Bíblia diz que quando, aleluia, Faraó com seus cavaleiros continuavam insistindo naquela trajetória para perseguir, aleluia, os hebreus, ali naquele caminho que Deus abriu no mar, Deus permitiu que aqueles carros top, se coloca de pé, aleluia. Cadê meu tangedor? Nicolas, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Cadê meu tangedor? Aleluia. Aleluia. Se coloca de pé, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, meu irmão. Que quando eles... Eu falei que seria uma palavra rápida, porque sabe que o pessoal sabe que eu gosto de falar. Estou aqui, já passou 40 minutos. Aleluia. Irmãos, olha para mim aqui. A Bíblia diz que Deus permitiu que aqueles carros tops dos egípcios, a roda saísse, e eles tendo necessidade de caminhar a pé, e eles se deram conta de que o Deus dos israelitas estava com eles, e que era para eles recuarem naquela perseguição enquanto houvesse tempo, porque caso contrário Deus iria levá-los à morte. Nesse instante que eles pensaram e conversaram entre si, porque Deus estava na retaguarda do povo, e quem estava na frente do povo? O líder Moisés, posicionado e fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Moisés levantou a mão em direção do mar, e a parte que o povo já havia passado, Deus permitiu que se fechasse o caminho, e todos os egípcios que estavam a perseguir os israelitas
todos eles foram mortos. E os israelitas ficaram na praia, vendo Deus agir e dando livramento para eles. Aleluia! Tome posse dessa palavra nessa noite. Glória a Deus! Aleluia! Você não está embaraçado. À sua frente está o Senhor. Aleluia, Deus! Está sofrido, está dolorido, está desgastante. Algumas afrontas se deram e se darão. Mas comece a declarar aí no teu lugar. Feche os seus olhos. Aleluia! Por alguns segundos e comece a declarar: eu sei em quem eu tenho. Eu sei em quem eu tenho. Aleluia! Aleluia! E eu sei que Ele é poderoso Glória, glória, glória. para guardar o meu depósito até aquele dia que toda vergonha, que toda afronta, que todo embaraço caia por terra e que você entenda, você não está à deriva, o Senhor está no seu barco e tome posse hoje do favor do Senhor. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Aleluia! Coloque a mão no seu coração. Eu quero clamar pela tua vida nessa noite. E eu quero declarar no reino, aleluia, do Espírito, que você vai sair daqui mais convicto. Aleluia, Jesus! Você vai sair daqui mais convicto. Irmãos, é muita bondade de Deus, meu irmão. Aleluia, muita bondade de Deus colocar um anjo à nossa retaguarda. De repente tem gente falando mal, tem gente conspirando contra a tua vida, mas Deus vai te guardar. Glória a Deus! Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus. Aleluia, Jesus! Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas eu creio que o que tu tinha a nos dizer, tu já disse. Glória a Deus! Aleluia, aquela confusão mental, hoje tu está fazendo cair por terra. Aquela vontade de desistir, tu está fazendo cair por terra. Aquele embaraço, tu está lançando por terra, porque assim como tu mostrou Aleluia! para os egípcios que tu era na vida dos israelitas, e assim como tu mostrou para os israelitas que tu era na vida deles e tu é, assim se dará conosco. Libera um bálsamo nessa noite Em nome de Jesus! para esse líder que está com a vestidura gasta, está desestruturado emocionalmente, para esse crente que está questionando se vale a pena mesmo permanecer crente. Pai, Aleluia, Deus! libera o renovo, Aleluia, aleluia, Jesus! porque tu és o nosso porto seguro. Glória a Deus! Tu és o nosso porto seguro. E é para ti que sempre recorreremos. Em nome de Jesus. Ser forte. Eu encontrei o bem mais Ser precioso. Ser forte. Eu encontrei o Que Deus abençoe cada irmão que veio aqui nessa noite nos ajudar. Aleluia! Eu encontrei o bem Mais precioso. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Celebre, celebre, celebre.
Celebre que esta palavra tenha sido uma resposta de Deus. Aleluia, se o livramento que Ele precisa te dar está à sua frente, Ele vai te dar. Se o livramento que Ele precisa te dar é a sua retaguarda, Ele vai te dar. Porque você e eu estamos blindados e somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos para casa. Peço para a pastora Eliane vir aqui um momentinho. É rapidinho, tá, igreja? Amém, amém. Aleluia. Aleluia. É para mim? Aleluia. Glória a Deus. Mica Sejane, para estar lendo uma mensagem aqui para os nossos pastores. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou dar uma pequena homenagem aqui para nossos pastores. Aleluia. Ai, que ciúme. Agora já era. Mas você vai estar sempre aqui. Amém. Queridos pastores, em nome de todos os membros da nossa igreja, eu quero dirigir esta nota de agradecimento e reforçar a amizade, respeito e admiração que todos lhe devotamos. A vocês somos e sempre seremos profundamente gratos, pois desde o início que você se mostrou exemplar, incansável e rápido, se tornou um bom amigo, um apoio constante e indispensável. Você e seu ministério são dádivas de Deus, e por eles nós agradecemos, e a você e a Deus, queridos pastores, somos gratos por sua dedicação em todos nós, e nos guiar pelo caminho de fé e nos ensinar que o amor e sabedoria. Que Deus abençoe ricamente e fortaleça sempre a missão de vocês. Aleluia. Aqui está a lembrança para os nossos pastores, a toda a Ebenezer. Amém. Obrigado, família. Ó, Ebenezer, vamos tirar foto com os pastores, hein? Então terminou, não vai embora não, vamos tirar foto junto. Eles merecem! E meu irmão, eu adoro, aleluia, ganhar presente. Dia 24 agora é meu aniversário, a segunda amarela. Eu não posso estar fazendo drama. A paz do Senhor para a igreja, então. Amém. Oremos assim. Pai de amor, Pai bendito, Pai querido, nesta noite, meu Senhor, lhe agradeço, ó Pai, por este momento maravilhoso, que ouvimos a Tua palavra, sentimos o Teu Espírito Santo em nossas vidas nesta noite, que o Senhor venha nos despedir, Senhor, guardado pelos Teus anjos, guardado pelo Teu Espírito Santo, até o nosso lar, e ali Tu permaneça com cada um de nós, com esta igreja, com este ministério, meu Senhor, se conosco, desde agora e para sempre, que eu te peço, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os fiéis que aguardam e esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diga amém. Deus no controle. Está terminado. Deus